Luana Alves. Olha, a Luana Alves, quando anunciou que ela vinha aqui, já a Sumaia falou: minha vereadora maravilhosa. Também acho maravilhosa. Grande Luana. Como tá você? Bom dia, Mauro. Bom dia, Bom gente. dia. Feliz de te ver por aqui, nesse veículo. Vamos que vamos. Estava aqui te ouvindo, refletindo sobre os problemas que a gente Fala. está tendo, essa questão da união. Concordo 100% contigo, Mauro. Eu acho que, claro, unidade é sempre importante em torno de um projeto. Assim, Uhum. sempre. Minimamente unidade de ação, né? Precisa ter algo em torno do que a gente se juntar, né? Isso é fundamental, senão a gente vai se perdendo no meio do caminho. É Vamos isso lá, aí. vamos conversar. Vamos juntos, vamos juntos. Por falar em caminho, você já chegou, continua, né? É como se o mandato passado se ligasse ao novo mandato. Opa, você continua chacoalhando na Câmara de Vereadoras e Vereadores em São Paulo. Então, num continuidade do governo Ricardo Nunes, mas me parece uma continuidade com uma radicalização de alguns elementos que estavam presentes na gestão passada dele. O que é este novo governo Ricardo Nunes e como é que está o combate a ele? Olha, é difícil porque ainda existe uma série de reacomodações que estão sendo feitas, né? Eu acho que primeiro para falar de como está o Ricardo Nunes, tem que falar do processo eleitoral, né? Da vitória que ele conseguiu ter. Foi uma vitória, enfim, uma derrota muito pesada, eu acho que para o campo progressista enquanto todo, para a esquerda enquanto um todo, porque é evidente, né? Eu acho que muitos elementos explicam a derrota eleitoral do Guilherme Boulos. Mas eu acho que tem a ver com a força da extrema-direita, tem a ver com a força do centrão. Mas é importante a gente entender onde a gente errou, onde a campanha errou. E errou em muitos lugares. A gente já falou sobre isso aqui. Né? Errou, acho que não se apresentar enquanto um projeto alternativo, enquanto diferente da política tradicional, que é uma coisa que teve lá no bolo de 2020, né? Assim, é uma coisa que apareceu e que não apareceu em 2024. E óbvio que, né? Alguém conseguiu canalizar esse sentimento antissistema, esse sentimento revoltado, que foi a figura do Marçal. Eu 100% acredito que se ele tivesse ido para o segundo turno, ele seria o prefeito de São Paulo hoje. Assim, O Marçal? O Marçal, com certeza. Certamente. Certamente. Assim, é claro que é difícil fazer previsões, não sou adivinha, mas eu não acho que é tão garantido assim essa ideia que a galera tinha de, era melhor ter ido pro Marçal, que a gente ia ganhar. Não necessariamente, assim. Não necessariamente. Enfim, agora a coisa é que agora o governo do Ricardo Nunes é um governo que está muito moralizado. Elegeram aí com mais de 20% de diferença, praticamente. E é uma mistura, né? Porque ele teve que misturar no grupo político dele, desde o velho centrão de sempre, né? Até os setores mais radicalizados da extrema-direita, né? Que cada vez parece que estão se misturando na conjuntura atual. Então, ele conseguiu abrigar. Ainda existe muita indefinição. Mas uma coisa é evidente, assim, alguns resquícios, assim, de um PSDB muito antigo já foram mandados embora. E Foram por agora é fora? O uma. PSDB de fato está se extinguindo? Porque vai acabar o Eu partido acho que sim. nacionalmente. Em São Paulo também é o que está acontecendo? Em São Paulo é onde está mais acelerado esse declínio, né? Eu Ah, acho que em sim. alguns outros estados, talvez Rio Grande do Sul, não sei, tem alguma sobrevida, mas assim, aqui em São Paulo é muito evidente. Não tem nenhum vereador na Câmara, eles são partido eleitoral, parlamentar, não tem muita vida para além disso, enfim. Então é isso, assim, essas figuras que tinham ficado Bruno Covas, que tinham ido pro primeiro governo Nunes, não tem mais, assim, né? Essa velha estrutura, assim, da gerencialista liberal de São Paulo nos últimos 20 anos está sendo reposta. Isso tem muito a ver com a figura do Tarcísio, assim, né? Que é uma figura que também colocou no seu governo especialistas no neoliberalismo, assim, né? É isso, é uma galera que não é aquele PSDB antigo meio que também era liberal, mas agora é um acelerar, né, do neoliberalismo. E o Nunes tem meio que transformado a prefeitura, às vezes, num espaço para acomodar os interesses das máfias da cidade de São Paulo, essa é a verdade. Aham. Então está sendo uma mistura, assim. Acomodação do interesse das máfias de São Paulo, todo tipo de máfia que você pode imaginar, existe cada vez mais uma mistura, né, entre o Estado e o próprio banditismo organizado mesmo, assim, Mauro. Esse é o termo, entendeu? Esses setores junto com os indicados do Tarcísio. Você vê que teve muito ex-prefeito, sei lá, o Orlando Morando, que era do ABC ali
na Secretaria de Segurança Urbana, ex-prefeito de Osasco que também, enfim, acho que tem a ver com uma Esse série processo de degradação da política que a gente assistiu primeiro lá no Rio de Janeiro, me parece que está se espalhando, então, né? Tá se Que espalhando. o crime, né? Porque não são só as máfias dos esquemas de corrupção antigos, do passado, que a gente é tradicionais. Não. Outras máfias estão entrando e tendo peso político, é isso? Exato. Os grupos criminosos mais organizados. Assim, tendo um peso político importante. Não que não tivessem, tá? Sobre o primeiro governo Nunes. Mas isso está ficando cada vez mais escancarado, assim. E junto com algumas figuras muito incompetentes, assim, que estão em alguns lugares. Então é isso, acho que a gente ainda vai ver o que vai ser o... Mas é isso, é uma mistura também, né? Pô, na cultura ele botou um cara que falou que vai dialogar com a esquerda, na habitação ele botou um cara que tem um histórico em grupo progressista e que é, enfim, mais dialogável, então é uma misturona, entendeu? Mas, no geral, é um governo mais radicalizado, de forma, a figura geral, um governo mais radicalizado à direita, e que eu acho que vai ser quase como um anexo, eu acho que do Palácio dos Bandeirantes. Vai funcionar como botar a prefeitura para ser um anexo do governo do Tarcísio, principalmente nesse ano, que eu acho que é quando eles vão tentar operar a mudança da sede do governo estadual do Morumbi para Campos Elíseos, que vai implicar numa higienização, numa gentrificação muito grande do centro de São Paulo. Interessante. Fala um pouco do comportamento dos partidos neste momento. Eu queria olhar, sobretudo, para o próprio PSOL e para o PT. Mas se quiser falar de outros partidos também na Câmara, como é que estão esses partidos? O PSOL é um partido que, durante a sua história, sempre foi um partido que teve, enfim, militantes com perspectiva revolucionária, militantes com perspectiva mais reformista, mas hoje está tendo, acho que é aberto para todo mundo, um processo de disputa muito forte sobre o PSOL, né? Uma pressão de adaptação, uma pressão de burocratização e que é evidente, né? Acho que se expressou de forma mais recente na demissão absurda do Decache. Então, eu acho que isso é um elemento geral para falar do PSOL, assim. A nível municipal, eu estava comentando isso ontem até com É isso que eu ia te a perguntar. Sâmia. Essa crise nacional do PSOL está repercutindo nas cidades, nos estados? É algo que está impactando o partido verticalmente também? Olha, eu estava conversando isso ontem com alguns companheiros, com a Sâmia e com o Fábio Félix, assim, não tem motivo, falando mais do lugar que eu tô, Mauro, que é em São Paulo, não teria motivo para grandes rupturas na bancada, na atuação municipal do PSOL por conjuntura política, assim, né? O federal é mais pressionado porque o governo é um governo reformista do PT, e uma parte do PSOL acha que o melhor papel que o partido pode cumprir é ir a reboque desse governo. E uma outra parte entende que o pessoal deve ser uma alternativa independente luta dos trabalhadores. É uma diferença de concepção fundamental. Que, diante de um governo reformista, essa configuração vai necessariamente puxar, vai esgarçar a relação. Assim, aí isso é uma coisa que é evidente. A nível municipal, eu estava tendo esse diálogo, inclusive com os meus colegas vereadores, não tem conjuntura política, porque o governo é o Ricardo Nunes, para esgarçamento da relação a nível municipal. A não ser que isso seja construído de forma artificial. Assim, né? Então, acho que eu não vou abrir muitos detalhes para também não ser deselegante, mas, assim, a gente está entendendo que existem diferenças entre nós, é evidente que existem diferenças entre nós, elas vão se expressar em algum lugar, mas no município de São Paulo não tem conjuntura para elas se revelarem como rupturas nesse momento. Assim, e eu, assim, honestamente, assim, tenho tentado trabalhar para isso. Assim, porque, enfim, aí não vou entrar Para em não detalhes, haver Mauro, esse mas tipo é de isso. ruptura na ação municipal, por exemplo. Não haver. Hã? Para não haver esse tipo de ruptura na ação municipal, por exemplo, do PSOL. Tô trabalhando para isso, porque até o momento não surgiu algo, eu espero que não surja, que seja, que nos coloque numa situação de diferentes posições na bancada. Entendi. Entendeu? Então, a bancada municipal do PSOL está Municipal. unificada. Está unificada na Câmara dos Vereadores e Tá. Vereadoras. Tem tensão, viu, Mauro? Tem tensão, mas está É? unificada. Assim, enquanto não vier nenhum projeto projetos do governo, etc., que cause. Porque, por exemplo, o que vem. Pô, é porque é isso, né? O que vem do governo federal para o Congresso?
Acabouço fiscal de um governo reformista. Pô, é óbvio que o pessoal tem que se colocar contra, entendeu? Só que existe uma parte do partido que acha que taticamente tem que se colocar a favor, que eu acho um absurdo completo. A nível do município de São Paulo, Ricardo Nunes manda, sei lá, incinerador em São Mateus, entendeu? Eu acho que não tem uma coisa que vai. Manda Sampaprev, que é confisco salarial de servidor municipal, entendeu? Tá. Manda privatização de gestão de escola. Entendi. É outro tema, são outro universo de temas, né? Opa. E caiu a Luana. Luana, você tá aí? Caiu. Ai, ai, ai. Volta, Luana, por favor. Quero... Ah, tá aqui. Voltou. É Entendi. porque Não, meu entendi. celular Aqui a desliga o lógica, tempo todo. a agenda é outra, né? Opa, caiu de novo. O pessoal aqui dizendo que é o Boulos que derrubou. Pronto. Eu sei o que que é. Ela tá falando do celular e aí toda vez que alguém telefona, cai. Toda vez que alguém telefona, cai. Tem que bloquear o celular. O pessoal dizendo aqui que o Boulos é que tá sabotando a Luana. Pronto, vamos ver. Ah, tá, sem som. Sem som. Ok. Boulos só atrapalhando a Luana. Ai, Luana, volta, queremos muito te ouvir. Enquanto isso, deixa eu ir agradecendo. Vão chegando mais novos membros. A Cláudia chegou aqui, figura. Rodolfo Dalmo também chega aqui como membro. Gustavo Lima também, gente, muito legal. Importantíssima a presença de cada um, cada uma. O João Paulo Souza Gomes, será que os governos do PT são reformistas? Pois é um tema. É uma questão, é uma indagação. Vamos ver se a Luana volta já aqui. Vai voltar. Vai voltar. Com certeza vai voltar. Voltou. Oi. Meu celular, Mauro, meu celular é um negócio de doido. Ah, que bom que deu certo, que você está de Deu volta. certo. Então, mas aí eu queria te perguntar uma coisa para encerrar esse capítulo PSOL, vai, já que você abriu para o tema nacional. Tem reunião do Diretório Nacional do PSOL sábado e domingo. Eu tenho conversado com pessoas que vão estar na reunião, que disseram que vai ser. O pau vai comer, que o clima está bem tenso. Vai. Você Tá. vai estar. Você é do Diretório Nacional? Eu fui do Diretório Nacional, tive a tarefa do Tá, Diretório Nacional e acabei saindo. Né? Eu tá. sou do mês, né? Para quem não sabe. Pedi para outros companheiros estarem nessa tarefa, porque eu te confesso, Mauro, para mim estava custoso. Assim, você abrindo Tá. meu coração aqui. Assim, modéstia à parte, a gente tem um mandato de perspectiva revolucionária que abre contato com muita gente em São Paulo. A gente procura Tá. fazer trabalho territorial, trabalho de base, e meu final de semana é isso, assim. Às vezes eu tô lá. Ai, vou ser muito sincera contigo aqui, assim. Pô, às vezes eu perco uma reunião com lideranças comunitárias que querem me conhecer, em vez de eu estar nessa reunião no fim de semana, que é normalmente quando acontece, eu tô escutando que o pessoal não pode ser. Eu fico lá 5 horas trancada numa sala escutando que o pessoal não pode ser antipetista, entendeu? Eu Aham. fico muito angustiada com isso. Então eu pedi gentilmente, mas pode ser que eu volte para a tarefa em algum momento, assim. Tá bom. Acho que vai ser, vai Nesse ser. é a principal grupo, a corrente de esquerda do PSOL, que é a O mês Sâmia do o a o Fernanda mês é o mais Belchior. numeroso. É. Então é isso. Mas eu estou entendendo, você quer revolução no território, né? Esse é o teu foco, a tua prioridade nesse momento. Ah, assim, eu preciso que a gente construa base, Tá, assim, que a gente consiga ter campo de perfeito. influência. Assim, isso é. O olhar, você tem um olhar para o que você está achando que acontece nessa reunião do diretório? Não? Olha, eu tô para ver o que vai acontecer. Eu acho que. Eu espero, né? Existem diferentes posições. Eu sei que tem parlamentares que, por exemplo, dizem que o pessoal deveria se retratar com o Decaixa, Aham. que acham que isso pode acontecer. Eu sou mais pessimista nesse sentido. Seria bom, mas não acho que vai acontecer diante da posição da maioria. Agora, existem outros que eu acho que querem algum tipo de, não sei se vão querer uma nota, que enfim,
que se expliquem, mas acho que não tem muito o que explicar. De toda forma, vai ter que debater, assim. Eu espero que... Vai ser uma reunião que vai ser difícil, vai ser uma reunião que vai ser muito difícil. Eu vou pegar o informe logo após, né? O mesmo vai estar participando, tem cadeira no diretório, e vamos ver o que vai acontecer. Mas a nível municipal é isso. Eu tenho batalhado, Mauro, para que a gente consiga manter minimamente uma bancada no município que seja oposição e que se coloque enquanto um grupo de alternativa de esquerda. Perfeito. É nisso que eu tenho. E eu acho que existe essa noção, assim, com os meus colegas, existe, assim. É isso, eu não vou mentir para você que... O que eu posso dizer para você nesse momento? Eu não vou mentir para você, porque tá mais tenso agora do que tava há 3 anos atrás. Entendeu? Uhum. Assim, tá mais complicado, mas a gente tem conversado. Assim, porque o que pega também é um negócio que, assim, pô, eu me elegi em 2020, a gente ficou 4 anos também, todo mundo. Teve diferenças de mandatos, mas no geral a composição ficou bem parecida, assim, sabe? Em termos das forças internas do pessoal com a bancada, era outro, mas não ficou muito diferente. A gente enfrentou coisa pra caramba, entendeu? Enfrentou coisa pra caramba, enfrentou porrada, enfrentou derrotas, porque a gente é minoria, apesar de proporcionalmente ser maior do que na Câmara Federal, né? O pessoal de 55 vereadores, o pessoal tem 6 mandatos. É mais de 10% da casa. Se essa Então é regra... proporcionalmente mais Bem numeroso do mais. que na Câmara. Bem Ok. mais. Se aplicasse 11% na Câmara Federal, o pessoal teria mais de 50 deputados. Entendi. Assim. Nossa, Se fosse a nossa, entendeu? Se fosse a nossa proporção da entendi, Câmara Municipal. entendi. É muita pressão sobre nós. Mas assim, eu espero que fique evidente para os companheiros da maioria do pessoal que as condições políticas da cidade de São Paulo exigem maior unidade, assim, e maior construção de uma bancada forte, que consiga ser uma alternativa de esquerda e menos tentativa de isolamento. Perfeito. Entendeu? Entendi, Eu acho que isso está sendo construído bem, por enquanto. Espero que siga. Legal. Legal, você é demais. Luana, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao seu olhar para a ação do PT, não PT em geral, PT na Câmara de Vereadores e na relação com o prefeito Ricardo Nunes. Na eleição passada, né, teve aliança, né, só o PT, mas havia um grupo do PT que não queria aliança com Boulos, que queria e que, na verdade, apoiou o Ricardo Nunes na surdina, a gente sabe bem. Né, teve gente do PT que apoiou de fato o Ricardo Nunes e tem muita coisa complicada, efetivamente, das relações do PT com essas máfias, inclusive a que você se referiu. Como é que você imagina que vai ser a postura do PT nesse mandato do Nunes? E aí, se vocês vão compor um bloco na Câmara ou não? Olha, eu achei muito curioso que as urnas mostraram, Mauro, que mesmo a base eleitoral do PT não está mais tão encantada com esse setor do PT mais de direita, viu? Isso ficou evidente na composição dos eleitos do PT. Assim, né? É isso, o PT é um partido que também tem divisões internas, e aí o que acontece é que existiu uma tendência, né? Um setor, digamos que dá para dizer, dá para chamar, talvez, de mais à esquerda do PT, e teve mais voto. Por exemplo, sendo muito direta aqui, né? O grupo do Stato perdeu voto. Assim, dentro, inclusive nas bases eleitorais mais consolidadas que eles tinham, né? Então, isso é um elemento. É isso, né? O PT segue tendo a tática de compor o acordo da mesa diretora da Câmara. Eles têm a tese da proporcionalidade. É uma tática que nós não concordamos dentro do PSOL. Implicaria da gente votar para presidente da Câmara um cara do Centrão, entendeu? É totalmente lógico. É algo, assim, que não tem nada a ver com a ideia de uma alternativa de esquerda, assim. Isso é uma coisa que eu acho que o PT não vai deixar de ser. É o que é, entendeu? Acho que é isso. É entender que o pessoal deve ser um grupo que vai ser a oposição. Isso é uma coisa que, de certa forma, se sabe, assim, sabe? Agora o pessoal vai ter que cada vez mais ter que encampar as lutas políticas. E claro, onde a gente achar que tem condições do PT vir junto, chamar. Inclusive os setores mais progressistas, principalmente coisa que tiver unidade de ação. Por exemplo, a Luna Zaratini colocou uma CPI contra a privatização da Sabesp. Achei ótimo. Ok. Achei ótimo. Pô, isso nós vamos fazer unidade de ação junta. Vou batalhar para a CPI ser implementada. Agora, óbvio que nós vamos também se diferenciar se eles quiserem fazer um acordo com a mesa diretora da Câmara.
novamente. Sim. Então, assim, é isso, é uma questão de momentos, assim, de posições. Perfeito. Então, no geral, é isso. Agora, a ideia de um bloco não vai ter. Vocês não vão comprar. Okay. Não sei, assim, não debatemos isso ainda, podemos debater, mas vamos ter que colocar em torno de posições, né? Assim, o bloco, ele tem a ver com posições. Não, eu estava falando aqui mais cedo, né? Para alguém que fala, tem que parar de brigar, tem que fazer união. Não, tem que fazer união, é claro, ótimo, adoro união, adoro amizade, beijinho, abraço, mas qual é o programa, qual é o projeto, né? Não é pela simpatia, assim, não é para ir tomar um pingado na padaria, né? Não, união nós temos, assim, é óbvio. Pô, olha a Câmara Municipal de São Paulo. A minha relação, inclusive até pessoal, com muitos ali do PT, não é ruim, não. A gente conversa pra caramba, é bom. Sim, agora, porque é isso, pô, nós estamos, principalmente agora que a Luna é a líder, agora, com base no que a gente vai ter de bloco, assim, né? Perfeito. Eu prefiro, Mauro, que a gente esteja mais livre, as duas bancadas, para conseguir, porque é isso, um bloco impõe uma série de amarrações, assim. Eu prefiro que a gente esteja mais livre, inclusive para fazer unidades de ação de forma profunda, quando a gente conseguir fazer. Tá bom. Perfeito. Sabe? Eu prefiro. Deixa eu te perguntar ainda, para a gente encerrar, que eu sei que a tua agenda é o que você falou, né? Uma doideira a tua agenda em São Paulo, né? Mas deixa eu te perguntar sobre um personagem que me parece bastante relevante e que como é que você enxerga ele em São Paulo e o papel dele na articulação paulistana, paulista e nacional, que é o Gilberto Kassab. O PSDB acabou, o sucessor, vamos dizer assim, do PSDB em São Paulo é o PSD, né, de dado do Kassab. Como é que você vê o papel do Kassab? O Kassab é um cara que, para mim, eu entendo ele como um grande indicador de onde vai o setor mais podre e fisiologista da política brasileira. Assim, ele é um grande indicador no sentido de que, pô, ele é um cara que está no governo Lula, ele é um cara que está no governo Tarcísio, ele é um cara que tem uma série de indicados em vários governos, assim, e o PSD foi o grande campeão das pequenas cidades e médias cidades, em termos de eleições de prefeitos e de vereadores, o que é um indicativo muito forte, assim, né, de enraizamento, enfim, do poder de influência que eles têm interiorizado. E aí o negócio é que o Kassab foi um dos grandes operadores da privatização da Sabesp, Mauro. Foi um dos caras que mais teve, inclusive toda vez que dava que a situação estava difícil para eles, para aprovar, porque a gente fez oposição. Isso, por exemplo, é uma coisa que foi unificada com o PT, olha aí. É possível a gente fazer unidades de ação sem estar num bloco, entendeu? Plenamente possível. Aí as pessoas acham que se não tiver um determinado formato, não é unidade. Não é assim, entendeu? Para nós, na privatização da Sabesp, por exemplo, toda vez que a gente conseguia melhorar nossa correlação de forças, meio que jogar o governo contra a parede, jogar contradição para eles, o Kassab aparecia. Era uma coisa impressionante. Ele parecia, daqui a pouco ele estava lá no corredor da Câmara Municipal conversando com alguém. Assim, pô, aí eu já até dava uma alegria no meu coração. Falei, nós estamos bem, tiveram que escalar o Kassab para vir aqui resolver crise, entendeu? Então ele é essa figura, assim, ele é um cara que opera muitas privatizações, assim, a nível federal também, inclusive, essa é a verdade. E aí é isso, ele é um cara que a declaração que ele deu, para mim, foi uma declaração, inclusive, com as últimas declarações, que são de sinalização de desembarque do governo federal. Né? Quando ele grudou no Tarcísio, falou do Tarcísio enquanto uma figura, um presidenciável. Se eu não me engano, ele falou para 2030, um negócio assim. Então, assim, ele está com um plano de longuíssimo prazo. Assim, que envolve uma configuração política que permita que o Centrão continue saqueando o povo brasileiro. Está muito bem organizado para isso, muito bem organizado. Assim, então é essa figura. Interessante isso que você traz, né? Eu não tinha essa dimensão, uma informação importante, né? De um cara que é um articulador, que articula nacionalmente, mas que vai lá, desce, vamos dizer assim, na Câmara Municipal para fazer articulação do interesse concreto para obter a privatização da Sabesp, enfim. É um cara... Foi. Impressionante. Pois é. E tem outra coisa interessante, antes de eu ir embora, por causa do meu horário, Mauro, uma coisa interessante sobre a questão da configuração atual da Câmara. A figura do Marçal e o campo político perigosíssimo que ele conseguiu consolidar, assim, aqui em São Paulo, está implicando numa coisa muito diferente na Câmara Municipal, né? Que são alguns vereadores que apoiaram o Marçal, né? Que estão se colocando como independentes em relação ao Ricardo Nunes. Estou falando de caras da extrema-direita, assim, caras que, enfim,
tiveram essa relação com o Marçal e que agora estão numa coisa de, segundo eles, não pegaram cargos no governo e estão se colocando como independentes do governo, oposição, inclusive. Então, uma situação muito diferente, assim, assim, por exemplo, na situação, na questão agora dos mototáxis, né, em que teve a atuação do pessoal também. Quem mais se colocou contra a prefeitura foi um cara do PL, que foi o Pavanato, assim, se colocando na defesa do trabalhador, assim, uma coisa muito doida, entendeu? Mas nessa perspectiva de liberdade econômica, Estado malvado, papapá. Mas ele se colocou como um cara que teve a radicalidade de estar num setor muito precarizado. Uma parte da classe trabalhadora plataformizada. E tá bem nessa, né? Então, e é isso, assim, tá um negócio que vai nos desafiar, nós enquanto esquerda, toda a bancada do pessoal do PD também, para mostrar que a gente que é a verdadeira oposição, né? Eu dou prazo de validade para oposição desses caras, entendeu? Tem uma hora que eles vão querer uma coisinha, mas tá muito diferente do que era anteriormente, assim, tá? Eu acho que eles estão também tentando fortalecer um setor um pouco diferente do setor Ricardo Nunes, e o Nunes é um cara muito, a nível pessoal, ele é um cara muito visceral. Ele é um cara muito que perdeu há pouco. Visceral. Ah, é? Muito recente. Ele não tem ele não tem a praticidade que o Kassab tem, por exemplo. O Kassab é um cara muito prático, né? Assim, ele não liga se o PSD, sei lá, se falarem mal dele, entendeu? O Bolsonaro ou o Lula falarem mal dele, no final ele tá fazendo acordo por trás. Pode falar mal, entendeu? É diferente o Nunes. Ele é um cara mais. Não é tão assim nesse sentido prático, assim. Então é isso, assim. Por exemplo, o Rubinho Nunes, né? Dando nome aos bois, que é um cara que teve um papel tenebroso na privatização da Sabesp, tentou ir para cima de mim, quando eu estava tentando atrasar a votação fisicamente, né? Ele apoiou o Marçal. E ele era um cara, na eleição, ele era um cara que tinha subprefeitura, que, enfim. E ele estava dizendo que o Nunes não fala com ele até hoje. Assim, né? E que é isso, né? Tá isolando o setor que apoiou o Marçal ainda, né? Então não se acertaram, assim. Achei interessante. Para mim é ótimo. Quanto mais caótico tiver ali para nós, eu acho que é bom. Assim. Então vamos que vamos. Que briguem. Mas me dá uma impressão, né, de que bom, vamos combinar, né? Essa derrota do Boulos realmente perder para o Ricardo Nunes, nossa senhora. Ele não é um cara de voo longo, né? Esse cara acabou o mandato na prefeitura, esse cara desaparece na política, né? É muito medíocre, né? Muito medíocre. E é o que você falou, né? Quem é que faz política com ressentimento, né? Fica com raiva, isso não existe na política. Tá com raiva de quem apoiou o Marçal, não perdoou. Pô, esses dias é um negócio assim, é de perfil também, assim, né? Sim. É diferente dos grandes operadores, assim, da política tipo Kassab, que é extremamente pragmático, assim, meio friozão. Então, enfim, vamos ver onde é que isso vai parar. Mas tá interessante de ver essa instabilidade da base do governo, assim, né? Sim. Principalmente representado no PL, que eu acho que tá sentindo que tá desprestigiado na divisão dos cargos, assim. Eu espero muito que, vamos ver, para mim continua desse jeito, de preferência cada vez mais caótico. O Lucas, quem deu dizendo orgulho de ter votado na Luana. Obrigada. Legal. E aqui algumas pessoas questionando, sabe, Luana, você ter qualificado o governo Lula de reformista, dizendo, não, mas não é um governo reformista, o governo Lula. Você acha que não? Um governo neoliberal, né? É verdade. Às vezes é que é isso, né? Um governo, na prática, neoliberal. Existe é uma coalizão comandada pelo neoliberalismo. Assim, é isso, né? É uma coalizão porque mas de fato é neoliberal. Eu digo reformista no sentido de diferenciar de qualquer coisa pela classe trabalhadora, qualquer coisa revolucionária, mas vocês têm razão, assim. É isso. E eu acho que a resposta vai vir nas urnas de 2026. Vai vir. A direita está muito bem organizada. E está captando o sentimento de indignação com o preço dos alimentos. Porque tá caro, galera. Assim, não adianta você usar boné de qualquer coisa dizendo que você pode usar boné dizendo o que você quiser. Tá caro. Quem diz que não tá caro não faz mercado, entendeu? Eu faço. Não entendeu, né? Não entendeu o que tá acontecendo. A resposta vai vir, assim. Vai vir. Luana
Alves, vereadora do PSOL em São Paulo, da esquerda do PSOL, do MES, famoso MES, a companheira lá de Sâmia, companheira de Fernanda, da Letícia Chagas, que esteve aqui, Da né? Mônica, da Da Mônica Letícia, Seixas, que do esteve aqui Fábio, também, do Fábio, sua turma aí, é sua turma. da Legal. Vivi. A gente não Vivi, acabou não. sim, Assim. a Vivi Reis, lá de Belém do Pará, ela esteve aqui também durante a mobilização Sim. lá no Pará, grande figura, grande figura. Maravilhosa, Tá bom. maravilhosa. Teve um papel fundamental, aliás, naquela vitória do Pará que eu achei, um negócio fora da curva, assim, uma das grandes vitórias dos últimos tempos. Jogou o É isso aí. Centrão, jogou os barbalhos contra a parede. Ganharam. E olha que tinha Ganharam. gente, inclusive, vou ter que falar, inclusive do movimento indígena que dizia que era impossível, né? Ganharam. Ganharam na força da mobilização. É isso aí. Beijo, querida. Boas Beijo, Mauro. Tchau, conversas, gente. boas lutas aí. Tchau. A gente se vê.